Fidelidade. Fidelidade no original grego, tanto pode significar uma atitude de confiança, como também de quê? De fé. A fidelidade é uma demonstração do caráter leal e fiel ao Senhor Jesus Cristo, por causa de uma confiança total nele. Veja como é profunda essa palavra. Olhe para cá. Veja que há pessoas que dizem assim: eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas eu ainda não quero descer as águas. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas eu ainda não estou pronta para perdoar. Olha, eu confio em Deus, eu creio em Deus, mas eu não consigo largar esse ódio, essa má companhia, esse sentimento. Enfim, a pessoa não entrega no altar tanto o sentimento ruim como o pecado. Porque pense, toda obediência tem que ter uma renúncia, um sacrifício de alguma coisa. Quando eu conheci Jesus Cristo, a fé, o Senhor Jesus renunciou à vida pela minha salvação. Porque a morte de Cristo, o seu sangue, me limpa, me lava, me dando direito à vida eterna. Então o Senhor Jesus teve que pagar o preço pela salvação. Como está lá escrito na Bíblia, não fazendo caso da vergonha, antes se esvaziou de si mesmo, se tornando semelhante ao homem, e morrendo, e entregando a sua vida na morte da cruz. E aí continua lá no livro de Gálatas, se não me engano, 5, dizendo que Deus o exaltou sobre maneira. Mas é justamente nessa transição de renunciar que a pessoa prova que ela não confia totalmente em quem? Em Deus. Porque ela pensa, eu vou fazer, e se não acontecer? E se não mudar? E se eu não mudar? Quer dizer, não há da sua parte a fidelidade? Porque quando fala fidelidade, a pessoa pensa que é só pegar um envelope e colocar dentro da oferta, trazendo aquela data. Também, você que não devolve o dízimo, você não confia em Deus. E como que você vai pedir o Espírito de Deus, que é algo tão sublime, tão supremo, um tesouro tão precioso que você julga ser maior do que tudo, se você não tem disposição para devolver o que já é de quem? Porque você não confia, porque você pensa, se eu der faz falta, você não confia. Você não crê na promessa de quem? Então, o dízimo é um ato de fidelidade, e quem não o faz é infiel. O voto é um ato de fé, e que tem que se ser fiel. Quem não faz também é infiel. Mas a fidelidade não é apenas em questão de oferta, é em tudo. Continuando, você vai entender. Através da conversão ao Senhor Jesus, a alma humana passa a ser dependente dele, pela sua entrega total. Isto é confiança ou fé, que por sua vez produz o quê? A fidelidade propriamente dita. Ou seja, quando eu me converti a Jesus Cristo, desci as águas e comecei a obedecê-lo, eu fiz, não porque a igreja me pediu, não porque o pastor me pediu, mas porque a palavra de Deus me pediu. Porque a Bíblia é a boca de quem? É a boca de Deus. Deus me pediu fidelidade. Fidelidade é o quê? A palavra dele. Então, ainda que o pastor não esteja me vendo, o bispo não esteja me vendo, o obreiro não esteja me vendo, os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo interior é totalmente dele.
Então eu não preciso de um pastor à minha beira para que eu seja fiel à minha esposa. Eu não preciso de um pastor à minha beira para que eu devolva o que é de Deus, para que eu não aceite as propostas do diabo, tal como a adultério, a mentira, a mágoa, o ódio, negócios ilícitos. Eu não preciso do homem à minha beira me dizendo, ó, não, porque hoje eu tenho a palavra de quem? De Deus. E a Bíblia diz que Deus me sonda, Ele me sonda, Jeremias 18, e me conhece. E está lá escrito que Ele prova os corações, Ele prova os corações. Deus conhece tanto a mim como a você. Então a fidelidade é eu ter essa consciência que os olhos de Deus estão sobre e que eu não preciso de ninguém para dizer o que eu tenho que fazer. Deus já me pediu, eu tenho só que obedecer. Aí continuando diz assim, muitas pessoas cristãs têm sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo, enquanto as condições permitem, isto é, enquanto tudo está bem. Quando os ventos são favoráveis, não falta dinheiro, a família está com saúde e etc. Então, elas são leais ao Senhor Jesus, da mesma maneira como foi Pedro, enquanto estava com quem? Com o mestre. Veja que há pessoas que enquanto tudo vai bem, ela está na igreja. Enquanto as coisas estão indo bem, ela está lá, sorrindo para Deus. Eis-me aqui, favorável. Mas quando surge uma tempestade, um vento impetuoso, uma luta, uma prova, um deserto, uma dificuldade, uma perseguição na vida dela, ao invés dela se manter o quê? Confie, porque fidelidade é confiar. Ao invés dela continuar olhando para quem? Para Jesus, ela começa a se tornar indiferente. Ela começa a abandonar a fidelidade, o zelo, o compromisso com quem? E começa a faltar com Deus. Outras se rebelam contra Deus, dizendo, o Senhor não quer me ouvir, o Senhor não quer me atender, o Senhor esqueceu de mim. Dão as costas para Deus. É como se Deus dissesse para elas mesmas, olha quem você é. É isso aí que você é. Você é um desleal. Você é um infiel. Porque foi só vir o problema, foi só vir a luta, você me largou. Você voltou a ser quem era. Você deu as costas para a minha palavra e voltou ao vômito, como diz a Bíblia. Lá em 1 Pedro, a porca lavada voltou ao lamaçal. E o cão voltou o quê? Quer dizer, quem é fiel na tempestade, é fiel na provação, é fiel na luta. Eu lembro de uma senhora que falou, eu voltei para o vício, porque eu perdi a cabeça, meu marido discutiu comigo, ela passou por um problema. Aí ela disse que perdeu a cabeça e foi lá e voltou. Eu falei, senhora, a senhora não voltou para o vício por causa do problema. É porque a senhora não tem compromisso com quem? A senhora nunca teve compromisso com Jesus. Jesus nunca foi o primeiro na sua vida. Ele nunca foi o Senhor da sua vida. Ele nunca foi seu Deus. Ele nunca foi seu ídolo. Ele nunca foi seu alicerce. Porque quem tem Deus como seu alicerce, coloca Ele em primeiro lugar. Então, quando você vê, gente, uma pessoa se escandalizando por causa de uma perseguição, indiferente dentro da igreja, começa a lamentar, não se espante, porque é assim. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela sabe que tudo está no controle de quem? Olha, se eu não conseguir porque não chegou a hora, se não veio para a minha mão porque não era da vontade de Deus, se não for hoje é amanhã, olha, se não deu certo, se saiu da minha vida, é porque Deus sabe que eu estou me livrando de um problema. A pessoa sabe que a vida dela está no controle de Deus. Ela pensa, eu sou fiel, Deus não vai deixar eu na mão. Se um filho pedir pão ao pai, ele não vai dar o quê? Pedra. É o que disse o apóstolo. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Mas o homem espiritual entende todas as coisas e julga todas as coisas. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não consegue entender os problemas que vêm. Tem gente que morre com parente é sepultado, vai junto. Fica um vivo morto andando por aí, cheio de ressentimento, cheio de mágoas, cheio de culpa.
Quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe poder. Poder para perdoar, poder para vencer o medo, poder para vencer as lutas, poder para vencer a traição, poder para vencer tudo. O próprio Deus fica dentro de si. Você se torna um representante de quem? A imagem e a semelhança de quem? Não tem luta que te derrube, não tem problema que te derrube. Você pode enfrentar o que for, você dá a volta por cima, porque o que está dentro de você é mais forte que qualquer decepção nessa vida. Amém? E concluindo diz, porém vindo as aflições, desculpe, aqui fala que Pedro negou, Pedro, tem gente que é como Pedro, né? Pedro disse, por ti eu morro, Senhor. Pedro, eu morro. Quando Jesus foi preso, olhava para ele, você estava com ele? Eu nunca vi esse homem. Você fala igual ele, já falei que eu não conheço? Você era um dele, eu não sou. E aí o galo? E ele ficou com remorso. Assim é aqueles que não nasceram de Deus. Vive no remorso. Agora, por exemplo, na pregação sentem remorso. Não sinta remorso, se arrependa. E na busca entregue tua vida a quem? Porém, vindo as aflições, perseguições, falta de dinheiro, etc., muitos deixam de olhar para o autor e consumador da fé e criticam as condições em que se encontram. Aí começa o descontentamento, a tristeza, e em seguida partem para a infidelidade, que é consequência da desconfiança e da incerteza. Está vendo? Então, quando você vê uma pessoa abandonando a fé, porque ela não é fiel a quem? Quem é fiel, gente, morre com Jesus, mas não larga ele por quê? Por nada. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, a fidelidade é um tremendo sacrifício para muitos. O que o Espírito Santo deposita em nós, através da fidelidade, atravessa qualquer barreira, transpondo todos os obstáculos transpondo todos os obstáculos contrários à fé. Deus sempre está provando a nossa fidelidade. É bom que todos os cristãos mantenham bem abertos os olhos espirituais, a fim de que não venham a perder este gracioso dom do Espírito Santo. Então lhes disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém? Por isso que nós vamos agora buscar, e eu quero ler só um versículo para essa busca, que diz assim, Mateus 5:8. Olhe para cá. Diz assim, aqui, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Você verá Ele nessa noite. Amém? Mas nunca é tarde para ninguém. Jesus salvou o ladrão na cruz. Se você chegou hoje aqui sujo espiritualmente, você pode se limpar agora e também receber o Espírito Santo. Amém?